Só para a gente passar a régua nessa discussão, você, Cristiano Beraldo, olhando para o processo eleitoral e a maneira como Lula trabalhará esses aliados e os palanques estaduais, é preciso considerar que esse é um jogo em que os candidatos têm as mesmas ferramentas ou as mesmas armas, ou naturalmente Lula sempre largará na frente por conta da máquina, apesar de uma deficiência que a gente tem observado do PT nos últimos anos nos estados, né? Zé Caneto, mas quando você tem uma estrutura da dimensão do governo federal, e isso combinado também com estruturas de governos estaduais, como é o caso da Bahia, nós vemos uma disputa que ela sempre começa desequilibrada, porque a utilização da máquina pública pelos candidatos, especialmente os candidatos da esquerda, que têm essa tradição de inchar a máquina pública, dando emprego para os seus aliados e apoiadores, isso obviamente os coloca numa posição de vantagem do ponto de vista da estrutura para a campanha. Agora, aí a convencer a maioria dos eleitores vai uma grande distância. Então, quando o presidente Lula vai por esse caminho, querendo criar um clima de medo, que foi mais ou menos a estratégia feita em 2022, ele obviamente está tentando trazer para o lado dele aqueles eleitores de centro, aqueles eleitores pouco engajados, aqueles eleitores que, vendo esse zum, podem ficar preocupados, dizer, puxa, os Estados Unidos vai tomar conta disso aqui, vai invadir o Brasil, não podemos deixar isso acontecer, porque senão realmente a gente fica aí entregue, o nosso destino ficará entregue a mãos desconhecidas. Então, essas pessoas, em tese, segundo a lógica estabelecida e praticada pelo presidente, podem ter esse tipo de pensamento. Mas aí a gente tem a vida real. Na vida real, essas pessoas que são pouco engajadas politicamente, elas estão cuidando da vida delas. Elas estão tentando ganhar algum dinheiro, pagar as suas contas, criar seus filhos, zelar pelas suas famílias. Essas pessoas, quando saem de casa com medo. Essas pessoas abrem as redes sociais, estão vendo ali, a partir da captura de imagens por câmeras de monitoramento no Brasil inteiro, em todas as cidades, atos de violência, assaltos, assassinatos, tentativas disso e daquilo, coisas bizarras que mostram claramente que o Brasil está entregue na mão do bandido, na mão daqueles que não têm medo da polícia, não têm medo da força do Estado brasileiro. Essas pessoas olham para a situação que elas vivem, olham para o medo que impera nas suas vidas, e eu não sei se elas pensam que alguma coisa precisa ser feita, tem que ser uma coisa radical. Quem sabe os Estados Unidos pode ajudar nessa jornada, porque sozinhos os brasileiros, os políticos brasileiros, os gestores públicos brasileiros claramente não estão fazendo o que precisam fazer. Claramente não estão investindo na polícia da forma que precisam investir, não estão transformando a legislação brasileira da forma necessária para que bandido seja encarado e enfrentado como bandido e que o policial seja protegido e defendido como uma força que defende a sociedade brasileira. Redução da maioridade penal, pena de morte para essa monte de gente, de vagabundos irrecuperáveis que cometem barbaridades contra a sociedade brasileira, que passam uma temporada na prisão, saem e cometem crimes piores. Quantas e quantas vezes a gente vê isso todos os dias? É preciso dar um basta a essa dinâmica que está destruindo a vida e o futuro da nação brasileira. E esse discurso, essa conversa fiada que nós estamos ouvindo, vindo do Palácio do Planalto, não convence absolutamente ninguém de bom senso que esteja conectado com a vida real. Portanto, o problema da comunicação me parece não fazer referência apenas à comunicação dos feitos do governo, mas será um problema também nesta campanha para a reeleição de Lula, porque ele está olhando a sociedade brasileira de uma forma muito equivocada.